Gente, um médico misterioso com jaleco manchado entrou dentro de um hospital em Curitiba e fez uma cirurgia de coração em um jovem de 16 anos. História 100% verídica. Se você não crê, pode passar o vídeo, não tem problema, mas se você crê, eu peço que você fique até o final para você se sensibilizar com a ação de Deus na vida das pessoas que têm fé. O ano era 2017, especificamente no dia 11 de outubro, e o rapaz se chamava Walter. Se chama Walter, está vivo. Ele se sentiu mal, estava em casa e quando acordou estava no hospital. A primeira pessoa que aparece na frente dele era a médica. Ele disse: onde é que eu estou? Ela disse: olha, eu sou a doutora fulana de tal, você teve um infarto. Um infarto em pessoas jovens como você costuma ser fatal, mas por um milagre de Deus, talvez você esteja aqui, tenha tido sua vida preservada. Ele disse: doutora, mas o que é que vai acontecer comigo? Não se preocupe, isso era na terça-feira. Sexta-feira você vai ser submetido a uma cirurgia. E até lá, doutora, o que vai acontecer comigo? Ela respondeu assim: se Deus existe, olha a resposta dela, se Deus existe, Ele vai preservar a sua vida até sexta-feira. Mas e aí até lá, se eu sentir alguma coisa, você liga aqui, você toca na emergência que alguma enfermeira vem lhe chamar. Gente, esse jovem foi pro chão, um jovem cheio de problemas, cheio de dificuldades que estava enfrentando para resolver as coisas na casa dele. E ainda mais isso, ele assim perdeu o chão. Acontece que ele não tinha mais o que fazer e ficou lá esperando no hospital. Sendo que no outro dia, gente, o pessoal, no mesmo dia, o pessoal, as mulheres do apostolado da oração sempre passavam, geralmente às 7 da noite lá. E nesse dia, ninguém sabe por quê, elas foram em todos os quartos, mas não pararam nesse quarto dele. O Walter permaneceu sozinho, ele permaneceu solitário, em silêncio. E lá ele conta que recebeu uma mensagem do WhatsApp de um amigo lá do outro lado do Brasil que tinha acabado de compor uma música, um louvor, mandou para ele. E ele começou a ler a letra daquela música e começou a cantarolar sem nem conhecer a melodia, mas imaginando como se pudesse cantar. E naquela hora ele disse que sentiu uma paz muito grande, ele sentiu algo muito bom. Gente, o que aconteceu? Ele disse que adormeceu às 3 horas da manhã, preste atenção. Às 3 horas ele conta que um médico abriu a porta do quarto e entrou. Era um médico com jaleco manchado de, você sabe, com manchas vermelhas. Gente, esse médico entra, coloca a mão na cabeça dele e disse: filho, não se preocupe, não temas. O que vai acontecer com você é uma coisa boa. Eu vim aqui te dar uma boa notícia. Antes de sexta-feira você vai receber alta. Ele disse: não, doutor, a médica que me atendeu disse que eu tenho que me operar sexta-feira, mas que até lá eu tenho que ficar aqui aos cuidados. Ele disse: não temas. Foi o que esse médico falou. Colocou a mão na cabeça dele, o jovem adormeceu. Quando acordou, já era às 7 da manhã. A médica plantonista que atendeu ele no dia anterior tinha acabado de entrar no quarto dele e ela tomou um susto, porque quando ela olhou, ele estava sentado, gente, na maca. Ela disse: Walter, por que você está sentado na maca, Walter? Por que você não está deitado? Você está se sentindo bem? O que você está se sentindo? Ele disse: eu estou se sentindo muito bem, doutora. Vamos lá, vamos tirar a sua pressão. Você quer ajuda para deitar? Ele disse: não. Foi nesse momento em que ele se levantou da maca e ficou em pé. Ela disse: misericórdia, meu querido, o quadro que você se encontrava ontem, jamais no dia de hoje, um dia depois, era para você estar assim. O que aconteceu? Ele falou: não, às 3 horas da manhã chegou aquele médico com o jaleco todo manchado, chegou aqui, colocou a mão na minha cabeça, disse que eu ia ter uma boa notícia, disse que eu não me preocupasse, disse que eu não tivesse medo. Ela disse: médico? Meu querido, ontem à noite não teve médico aqui. Para você sonhar, para você ver, não teve homem nenhum. Ontem foi a noite em que só tinha mulheres nesse hospital, só tinha enfermeiras e médicas. Simplesmente não existe essa possibilidade. E ele disse: não, eu fui atendido por um médico. Esse médico chegou para mim e me atendeu. Ele colocou a mão na minha cabeça e então ele disse: mas foi esse médico, sim. Ela disse: não é possível. Essa médica tão prontamente, ela pegou ele e submeteu a exames. Gente, quando ela viu os exames, ela ficou assim sem acreditar.
Os exames, era como se ele tivesse acabado de fazer uma cirurgia. A cirurgia que seria para ele fazer na sexta-feira, que não deu tempo, era como se ele tivesse feito. Os exames que a médica fez ali constatou com que ele tivesse feito uma cirurgia. Existiam marcas, existiam desenhos no corpo dele, no coração dele, que eram marcas de cirurgia. Ela chamou os outros médicos. Isso abalou a classe médica. Misericórdia, o que é que eu faço? O que é que está acontecendo, pelo amor de Deus? O que é que aconteceu com você? Ele simplesmente repetiu o que aconteceu. E ela disse: meu querido, eu falei ontem para você, se Deus existe, Ele iria preservar a sua saúde até sexta-feira. Mas assim, não há outra explicação, a não ser que foi um milagre de Deus. A gente, como médico, não tem autorização. Nós não temos autorização para atribuir os resultados a Deus ou a forças superiores, não. A gente tem que ser guiado pelos protocolos médicos da ciência. Mas o que aconteceu com você, disse a médica, é algo que a medicina não explica. Então, ela constatou, ele foi submetido a uma cirurgia. O exame diz isso, existem marcas, existem evidências físicas até hoje no coração do Walter, que não tem médico nenhum nesse planeta que negue que ele foi submetido a uma cirurgia. Aquela médica que talvez por brincadeira ela tenha questionado Deus, duvidado de Deus, ela passou a ser uma mulher de fé, ela passou a testemunhar isso nas salas de aula, porque ela também é professora da universidade. Ela simplesmente levou aquele caso para os 4 cantos do mundo, onde ela iria dar conferências, onde ela ainda hoje ela faz palestras. E esse menino, durante a semana, ele já recebeu alta como médico. O médico, que é Jesus, gente, era Jesus. Se você crê que esse médico era Jesus, coloca aqui, esse médico era Jesus. Isso aconteceu, gente. Isso não é conversa, isso não é disse-me, aconteceu. O jovem se chama Walter. Isso aconteceu no dia 11 de outubro do ano de 2017. Essa história é popular no hospital de Curitiba. Se você crê em tudo isso, creia. Se você crê que foi Deus, diga eu creio. Você tem que clicar nesse botãozinho do WhatsApp, você tem que partilhar isso aqui, porque é algo que simplesmente não pode ficar somente entre nós. Tem que ser divulgado, porque Jesus Cristo, antes de subir para os céus, ele disse: ide, pregai o evangelho em todo lugar e a toda criatura. E o evangelho é a boa notícia. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família. Que Deus te opere o teu coração todos os dias. Eu sou Maurício Jorge.